Bora conversar aqui um pouco sobre o seriado Adolescência e sobre como usá-lo nas nossas redações. Eu assisti ao seriado e fiquei com um mal-estar muito grande. E eu quero partilhar com vocês aqui algumas reflexões, tá? Para a gente melhorar o mundo no qual a gente vive e escrever melhor também, tá? Mas nessa ordem de importância, tá? Primeiro, melhorar o mundo no qual a gente vive. Antes de mais nada, é preciso pensar a condição do indivíduo no contemporâneo, né? O indivíduo que está solitário no contemporâneo, né? Muito ocupado, com diversos apelos para ele agir, né? E um agir com pouca reflexão, um agir com pouca informação. Nós somos indivíduos, de maneira geral, desinformados. E justamente por isso, vulneráveis a diversos apelos que, no fundo, nos levam a fazer coisas que nos trazem más consequências para nós mesmos. Dentro do ambiente digital, especificamente, existe um despreparo e um desconhecimento generalizado sobre o tanto de mal que esse ambiente pode nos fazer, sobretudo para os jovens que têm maior contato com ele. Fica uma dica aqui de leitura, que é o livro Geração Ansiosa, tá, do Jonathan Haidt. Foi lançado no ano de 2024. E isso que eu estou falando dos indivíduos desinformados e vulneráveis se aplica fundamentalmente para pais em relação ao ambiente virtual. O Haidt coloca que nós, adultos, exercemos um super cuidado em relação à vulnerabilidade dos jovens, dos adolescentes e das crianças no mundo físico, material. Mas não exercemos esse mesmo cuidado em relação ao mundo virtual. Inicialmente achávamos que esse mundo era inofensivo, e agora sabemos que ele não é inofensivo, mas ainda não sabemos, não conhecemos formas de proteção aos jovens, aos adolescentes, em relação a tudo isso que esse mundo virtual traz de perigos. Tá? E um outro ponto agora, sobre o qual eu quero refletir com vocês, é a questão da função do Estado. Né? Nós estamos aí inseridos no neoliberalismo, né, numa concepção de mundo neoliberal, e eu quero citar justamente um pensador neoliberal, tá? Que é o Milton Friedman, e indicar já de cara um livro dele que é Capitalismo e Liberdade. Tá? A gente tem que ler esse livro para entender o que significa Estado mínimo. Estado mínimo não é Estado inexistente. Tá? O Friedman coloca ali uma frase muito bonita no início do livro, que é: a liberdade é uma flor rara e delicada. Né? Veja bem, né? O valor grande da liberdade e o quão bonita que ela é, porque ela é uma flor, né? E ela é rara. Então, para conquistar a liberdade, nós precisamos de esforço, e nós fizemos isso ao longo da história da humanidade. Né? Agora, essa flor que é rara, ela também é delicada. Então, ela precisa de muito cuidado. Né? Ela é vulnerável. E aí entram as funções do Estado, tá? Que não é inexistente. Tá? A gente não pode confundir Estado mínimo com Estado inexistente. Tá? Duas das principais funções do Estado. A primeira, evitar a concentração de poder, porque é a concentração de poder o principal risco para a nossa liberdade. Né? E aí temos o que hoje? Uma imensa concentração de poder nas mãos das big techs. E, em decorrência disso, esse risco intenso que todos nós estamos sofrendo em relação à nossa liberdade. Né? Ou ainda essa ilusão de liberdade que muitos de nós temos. A segunda grande função do Estado é facilitar a execução daquilo que os indivíduos sozinhos não conseguem fazer. Veja bem, se somos demasiado ocupados, demasiado desinformados e demasiado vulneráveis, cabe ao Estado, conforme o pensamento de Milton Friedman, facilitar a execução de um processo de maior ócio para que nós tenhamos maior poder de reflexão. Né?
facilitar a execução de um processo de melhor informação para nós e facilitar um processo de melhor proteção para todos nós. Caso contrário, a realidade que está ali marcada no seriado Adolescência vai se tornar ainda mais frequente, ainda mais comum, e nós veremos no nosso entorno uma epidemia de histórias tão tristes quanto aquela que a gente viu na adolescência. Então, fica aí a reflexão e o convite para a ação, tá bom? Valeu, um abraço e até mais.